Tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no Blog do Voloche. Vamos falar de especializado também, vamos falar de vôlei. Tudo certo contigo, Voloche? Boa noite, Rafael. Boa noite especial para os ouvintes da FM O Tempo, meu caro Seabra, Lélio, Dimara. Estou à disposição. Voloche, que foi aquele jogo ontem, hein, meu caro? Não, que foi aquele atropelo. Pois é, né? Pois é. Olha, a gente conversou na sexta-feira, aí eu dei minha opinião sobre esse jogo, até foi com o Léo e o Pedro, estavam no ar, a Dimara também, se não me falha a memória. Sim. E disse que o primeiro set seria determinante para o jogo. E o Praia venceu bem o primeiro set. E acho que a questão emocional pesou muito na decisão. Acho que o time do Praia, como escrevi hoje, perdeu o medo e precisava, abre aspas, perder o respeito, fecha aspas, quando enfrentasse o Minas. E foi o que aconteceu. Caso contrário, o Praia não venceria. Agora, esse título do Praia, ele começou a ser conquistado depois da sova que o time tomou em casa do Flamengo no primeiro jogo da semifinal, onde o time necessitou ser esculhambado, porque foi horroroso o desempenho do Praia, jogadoras não desempenhando o que poderiam, e claro, não condiz com o que o Praia pode produzir. Mas aí o Bernardinho ajudou muito fazendo aquela substituição no segundo jogo, não importa, mas o Praia soube suportar a pressão, venceu o terceiro jogo da semifinal e foi para a decisão. Acho que a Claudinha teve uma atuação muito boa, não dá para tirar o mérito do Paulo Coco, que enxergou que a Ana, a oposta holandesa, precisava jogar na saída de rede, porque como passadora não funciona, e ele teve o elenco nas mãos, porque a Tainara classificou o time do Praia para a decisão no dia em que a Ana não jogou bem, contra o Flamengo na vitória por 3-1. Esse foi um dos grandes méritos do Paulinho. A Suelen Líbero, que eu falei muito mal durante a competição, não acho uma boa jogadora, mas foi muito bem na decisão. Ela pode não ter a técnica da Naeme, mas tem muito mais personalidade, e a Claudinha. Agora, em relação ao Minas, meu caro Rafael, há muito pouco para dizer. O técnico Nicola Negro, que morreu abraçado com a Prieldes, apostou na Prieldes e a Prieldes entregou a paçoca. A verdade é essa na decisão. Teve uma atuação muito ruim, imprecisa, tremeu. A Kise não jogou muito bem. A jogadora que poderia ajudar a definir, a Pridaroid, não foi para o Uberlândia. E quem poderia colocar a bola no chão, não recebia, que foi a Thaísa. E esse chororô de é um jogo só, eu me agarro ao raciocínio da Dimara em relação a América, Atlético e Cruzeiro. Já sabiam quantas competições iriam disputar o ano. O Minas assinou o regulamento de um jogo só. Então, na cama que é lugar quente. Gente, e a questão do ginásio também, né? Apesar de o jogo ter sido em Uberlândia, o Lelão tava até criticando aqui, tem que lembrar que as sedes das finais únicas foram definidas pela CBV com uma certa antecedência. Então poderia o São José dos Campos, né, Voloche, perfeitamente ter caído no jogo em casa lá naquela arena belíssima. Não é isso? Poderia... Como aconteceu, né? A final foi em São José, né? Na Farmaconde Arena. Isso. Com Minas e Sada Cruzeiro, né? Como poderia ter sido o São José jogando em casa. Então a sede foi definida com antecedência pela CBV. Como poderíamos ter Flamengo e Minas, por exemplo, na final do feminino em Uberlândia, né? Mas esse é só choro meu. Eu sou torcedor do Minas. Sabe? Vou ver se eu acho aquela trilha do barco aqui, viu, Léo? Pois mas eu nem acompanhar o jogo também, eu não acompanhei não, porque o coração não aguenta, mas de qualquer maneira, parabéns ao Paulo Coco, né? É o fiel escudeiro do nosso querido José Roberto Guimarães, mais uma vez campeão brasileiro, ou da Superliga, né? Como falam agora. E o Bruno, o Voloche fez uma análise individual dos dois treinadores, né, Voloche, que eu achei extremamente importantes, né, para continuidade mesmo, para quem gosta de vôlei, para quem entende o que acontece dentro das quatro linhas, onde também esse psicológico tem peso, né? Assim, Dimara, porque assim, eu vejo muita gente, assim como está acontecendo no futebol também, valorizando demais os técnicos estrangeiros. Eu acho que eles merecem ser respeitados, mas eles têm que respeitar os técnicos brasileiros. Por exemplo, o gravíssimo problema do Flamengo é porque o Marcos Braz resolveu ser mais vaidoso que qualquer um e mandou o Dorival Júnior embora.
Ponto. E agora o que está acontecendo com o Flamengo? Etc e tal. A gente sabe o que está acontecendo com o Flamengo. O Pepa está fazendo um grande trabalho no Cruzeiro. O Cudê, eu acho que está com o prazo de validade já vencido há algum tempo. Já falamos sobre isso também. A queda, para mim, na minha opinião, é questão de tempo. O Luiz Castro faz um trabalho no Botafogo excelente, mas também já foi criticado há pouco tempo atrás. Por isso que, como disse o Lélio, não condiz ou não convém uma demissão do Wagner Mancini. Se o Luiz Castro resistiu, o Mancini não pode cair. Em relação ao Nicola Negro, ele não respeita, ele se sente acima do bem e do mal. Essa informação eu não tive de um treinador brasileiro, não, de vários, só porque venceu venceu com méritos. Agora, falta a ele um pouco de humildade, de respeitar primeiro o Brasil e respeitar os técnicos brasileiros. Eu acho que o Nicola fala demais, e quem fala demais dá bom dia a cavalo, companheiro. Falta ao Nicola também, né, o Voloche, respeitar também a imprensa, né? Às vezes ele dá umas respostas também que não tem a menor necessidade, né? Com uma soberba, uma coisa de outra, como se ele fosse o senhor Exatamente. Da verdade. Muito bem lembrado, Seabra, muito bem lembrado. O cara se sente acima do bem e do mal. Não quero ser perguntado. Então, meu irmão, vai ter outra profissão. Faz parte, né? Aqui, mas o Ricardo Navajas também não era fácil lidar com ele não, né, Bruno? Você lembra? Não, eu lembro. Mas o Ricardo tinha uma diferença, Lélio, você vai lembrar disso. O Ricardo era um cara autêntico. Ele era. O Ricardo era autêntico, com né? Certeza. O Ricardo, se não gostei da tua pergunta, Lélio, mas eu vou responder. Parará. Respondia, entendeu? Esse aí... Ô Lélio, a coisa que eu mais detesto é gente sonsa. E o Nicola se faz de sonso. Eu não gosto de gente sonsa. Agora, ô Voloche, já que você falou de futebol aí, ó, a pergunta que eu tinha pra você é o seguinte: o que acontece com o Flamengo e o que acontece com o Botafogo nesse momento, hein? É uma excelente pergunta. Vamos à realidade, assim, minha opinião, né, Seabra? A zona do Botafogo não é essa. O Botafogo está para se classificar novamente para a Sul-Americana. A realidade é essa. Estão deixando o Botafogo na liderança, porque é o melhor time do campeonato, todo mundo sabe que é o Palmeiras, e acho que a liderança do Palmeiras é questão de 2, 3 rodadas no máximo, entendeu? Até onde pode ser o Botafogo? Até onde os adversários deixarem. Até porque as 4 vitórias do Botafogo foram justíssimas. Eu não vi a análise de vocês em relação ao Botafogo e Atlético, mas eu acho que o Botafogo foi muito melhor que o Atlético, mas muito melhor. Essa coisa de time misto também não é bem assim, entendeu? Porque o Luiz Castro tem alternado os jogadores. Só que eu acho que os jogadores compraram o sistema de jogo do Luiz Castro, coisa que eu não vejo acontecendo, sinceramente, no Atlético Mineiro. O que eu gosto muito é da franqueza do Hulk. Sempre que ela é perguntada, chega e diz: Botafogo jogou melhor e mereceu. Agora, em relação ao Flamengo, primeiro eu quero fazer uma pergunta também. O que o Santos estava fazendo no primeiro gol do Atlético Paranaense? Onde ele estava indo? Tava perdido igual eu na pelada aqui na empresa, viu, Voloche? Perdidão. Desculpa. O cara tava completamente perdido, entendeu? No segundo gol, tomou um knockdown, tal, lá, caiu no chão, etc. Mas assim, o Santos tá muito mal, e a gente falou também recentemente sobre isso. O Flamengo só espera a chegada do Rossi. Eu só não sei se vai dar tempo do Sampaoli trabalhar com o Rossi. Essa é uma outra questão, entendeu? Mas que é questão de tempo essa saída do Santos, e esse negócio de torcida protestar e tal, parará. A responsabilidade, claro, tem que ser dividida, mas o Marcos Braz, até hoje, ninguém da diretoria do Flamengo veio a público explicar a saída do Dorival Júnior. É muito estranho, né? Disseram, a gente até comentou quando você participou conosco aqui há um tempinho, ainda no debate, que a diretoria do Flamengo estava preocupada, porque o time tá jogando mal essa reta final da Libertadores, foi só 1-0, Copa do Brasil foi nos pênaltis, o time não faz gols e não ataca como atacou antes na temporada. Vamos trocar e botar o Vitor Pereira. Era melhor ter ficado ganhando de 1-0 do Al Hilal, chegando na final ali, batendo de frente, né, com o time europeu, do que ter mudado tudo. A gente viu o que aconteceu, né? Aqui você sabe qual que é a impressão que dá e tal? É que o Flamengo, ele tem a mesma síndrome que o Atlético teve depois de 2013, depois da Libertadores. A torcida é muito apegada à história do Jorge Jesus até hoje. E qualquer treinador que chegar lá e mesmo fazendo um ótimo trabalho, como foi o Dorival ano passado, resgatando, né, o que parecia que já tinha, né, dado o que tinha que dar, né, depois do Paulo Souza, o pessoal achava que tinha que golear em final de Copa do Brasil e final de Libertadores e futebol
Não funciona assim. O mais importante ele conseguiu. Ganhou do Corinthians nos pênaltis, mas ganhou. Ou como empate, né? Na verdade, afinal, foi nos pênaltis? Nem lembro. Foi nos pênaltis. Foi, né? O Fagner perdeu o pênalti, é isso aí. Exatamente. E depois ganhou a final da Libertadores. Mas ganhou porque tava com um a menos. Mas pra ter um a menos, o cara cometeu uma falta que era no lance que levaria perigo. Então, pode ser isso também. Mas, só pra te responder, a sensação que ficou, viu, Voloche? É que o Everson, depois do Atlético ter consagrado os goleiros, ontem foi o Botafogo que consagrou o Everson o melhor em campo pelo lado do Atlético, senão a gente estaria comentando uma goleada do Botafogo aqui hoje, viu? E o Júnior Santos, ele é o Garrincha mesmo? Ai. Vai lá, Voloche, conta essa aí. Eu acho que tá muito longe disso. Eu acho que é um jogador esforçado, driblador, mas há de se entender também que o Rubens, na minha opinião, não é lateral. É um bom jogador, mas não é lateral. O Rubens funciona bem ali como terceiro, quarto homem de meio campo. Me corrija se eu estiver errado, mas isso abriu o caminho para a vitória do Botafogo, sem dúvida. Só para encerrar aqui em relação ao São Paulo, o cara quer botar o Santos para jogar com os pés. Se com as mãos o Santos não tá jogando, companheiro, espera um pouquinho, porque tá difícil. Vai fazer um intensivão com o Neuer lá na Europa para ver se aprende o fundamento, né, Voloche? O grande mérito de São Paulo foi ter enxergado que não dá mais pro Davi Luiz. Agora ninguém quer, hein? Se botar 1,99 não leva não, é difícil. Dá pra fazer uma duplinha boa, hein? Thiago Neves voltando pro Brasil, o Marquinhos e ele. Vamos lá, o Thiago Neves não, o Thiago Silva. Thiago Silva. Tô viajando, troquei o Chaves. Sim. Troquei o Chaves. É bom, se bem que o Neves também não é muito diferente, não. Que risco, que perigo, hein? Esse aí virou persona non grata aqui nas Alterosas. Dos dois lados. De ambos lados. Todos os lados. Só pra lembrar. Quarta-feira vem o Fluminense aqui a Belo Horizonte, Voloche. Como é que tá o tricolor das Laranjeiras aí depois do empate com o Vasco? Depende do remedinho do Diniz. Se ele for tomar o remédio dele, é perigoso pro Cruzeiro. Se ele chegar aí sem o remedinho dele que ele toma todo dia, eu acho que dá jogo. Depende muito. Esse remedinho do Diniz é um perigo, meu amigo. Lá no Fortaleza ele tomou o remedinho antes de ir. Contra o River ele não tomou o remédio. É um perigo. Só o Fernando Diniz pode responder. Complicado. Voloche, meu caro, amanhã você volta aqui no Tempo Esportes, fechado? Será um prazer. Bom programa a todos aí. Sorte, muito sucesso nessa nova empreitada aí. E muito que seja longa e duradoura. Saúde para todos. Bom programa. Valeu demais. Bruno Voloche conosco aqui em O Tempo Esportes.